Olá, hoje o Tudo em Tecnologia traz um breve review em vídeo do Motorola Razr D3. A gente já trouxe o review completo em texto no nosso site www.tudoemtecnologia.com e agora mais informações também em vídeo. O smartphone ele conta com processador dual-core de 1.2 GHz, 1 GB de memória RAM, 4 GB de memória interna. Possui também um display de 4 polegadas com resolução de 854 por 480 pixels, além de possuir uma GPU PowerVR 531, uma câmera frontal de 1.2 megapixels, uma câmera traseira de 8 megapixels com flash LED e o sistema operacional é o Android 4.1. Para começar, vamos falar do acabamento, que infelizmente deixou a desejar. Ele é todo em plástico, mas um plástico que aparenta ser bem frágil, um plástico que aparenta ser bem barato. Ou seja, para sua faixa de preço, foi um ponto negativo do Motorola Razr D3. Já no quesito design, ele é muito bonito, bem elegante e ele é um clone do Razr E. Não tem diferença a não ser o acabamento e um pouco na questão do tamanho, devido ao Razr E ser mais fino e possuir tela maior. Mas as linhas são iguais, o design é bem igual. Que a parte lateral conta com a micro USB 2.0, slot para cartão de memória micro SD, slot para os dois SIM cards, lembrando que não é micro SIM, é SIM convencional. Aqui uma conexão para o fone de ouvido, que vem incluso no kit. E aqui o botão liga-desliga e o volume aumentar, diminuir. Agora falar do desempenho, o Motorola Razr com processador dual-core e 1 GB de memória RAM, ele consegue um desempenho muito bom. O sistema Android roda fluido, embora alguns lags aconteçam em determinadas ocasiões, principalmente quando você vai acessar configurações rápidas. Algumas vezes ele dá um lagzinho, mas nada que atrapalhe o uso. Ou seja, é um desempenho bastante satisfatório. E se a gente for comparar com smartphones dual chip nessa faixa de preço, de longe o Motorola Razr D3 hoje possui o maior desempenho. Então, bacana, rapidamente a gente acessa as funções. Já estamos aqui no tudoemtecnologia.com e você tem um desempenho bem legal. Você consegue acessar configurações rápidas. Então o desempenho é bem fluido, bem bacana. Nesse ponto, se a gente comparar com outros smartphones dual chip, o Motorola Razr D3 se destaca. Já se a gente for comparar com smartphones com chip, ele fica no mesmo nível, devendo apenas no desempenho gráfico. E ainda falando do desempenho, nós testamos com dois programas para você conferir o resultado. Aqui ele conseguiu 7.662 pontos, ou seja, uma nota muito boa para um dual chip nessa faixa de preço. Aqui no outro teste, ele obteve 3.243 pontos, o que é bem legal se tratando de smartphone dual chip na sua faixa de preço. Já o desempenho gráfico do Razr D3 é apenas aceitável. Ele consegue rodar somente games simples. Games mais bem elaborados como o Real Racing 3, infelizmente ele não vai dar conta e você terá problemas para rodar. Mas jogos mais simples você executa sem problemas.
Então é isso, pessoal, esse é o desempenho do Motorola Razr D3 em jogos mais simples. Nos nossos testes com mais tempo, em algumas ocasiões aconteceram mais lags, mas nada que prejudicasse totalmente a jogabilidade. Agora falando da câmera, o smartphone possui uma de 8 megapixels, mas faz fotos apenas razoáveis. Não se destaca nesse quesito. Nós testamos no nosso review em texto, publicamos imagens capturadas pelo Razr D3 e você confere muito melhor no nosso site www.tudemtecnologia.com os exemplos com imagens capturadas pela câmera do Motorola Razr D3, mas não se surpreenda por ele possuir 8 megapixels. Infelizmente as fotos foram apenas razoáveis. O display do smartphone tem 4 polegadas com 480 por 854 pixels. A tela dele não se destaca, mas também não faz muito feio. Ele tem uma área útil um pouco menor, de 3.84 polegadas, por conta dessas 3 teclas que são no display. As cores são razoáveis. A vantagem do display é que o branco realmente é branco e não amarelado, como acontece em alguns smartphones, mas também ele não tem grande profundidade no preto. Em relação ao multitouch, ele reconhece 4 dedos. Já a sensibilidade do display é mediana. Não surpreende, mas também não decepciona. O sistema é o Android 4.1, já bem conhecido, bem customizado pela Motorola, pouco customizado também, e na parte que ela customizou, acertou em cheio. Então você tem aqui o menu principal, você possui configurações rápidas. Como ele é um dual chip, você pode configurar um toque para cada chip. Você pode ter acesso rapidamente para discar aqui e você selecionar chip 1 ou chip 2. Lembrando, o 3G só pega no slot do chip 1. No chip 2 apenas conexão 2G. Então é um sistema bem bacana, tem muitos aplicativos, muitos jogos. E a customização da Motorola foi muito bem no Motorola Razr D3. Agora falando da bateria, o Razr D3 vem equipado com de 2000 mAh e sem dúvidas é um dos grandes destaques do aparelho. Ele conta com uma boa autonomia, conseguiu 3 dias com o uso simples do smartphone, usando mais ele como telefone do que como smartphone. Em usuários mais avançados que irão usar mais recursos, ele consegue um dia e meio, ou para aqueles que ficam sempre jogando ou acessando a internet, você consegue um dia facilmente e ainda sobrar carga ao final do dia. É um dos bons pontos positivos do Motorola Razr D3. Em relação às conexões, ele vem com Wi-Fi, GPS, 3G e NFC, além de Bluetooth também, e a conexão física micro USB 2.0. O GPS com a GPS deixou a desejar em ambientes fechados, mas em ambientes abertos fica na média. Em ambientes fechados, realmente ele ficou abaixo da média e sua precisão deixou a desejar. Ele possui também um recurso diferencial nessa faixa de preço, que é o NFC. O 3G é normal, navega bem, mas tem um pequeno inconveniente. Quando você está navegando na internet, infelizmente, quando alguém ligar para você, vai dar na caixa de mensagens. Mas o Tudo em Tecnologia preparou um tutorial para contornar esse pequeno inconveniente do aparelho. Então a gente estará disponibilizando no nosso canal em vídeo e também em texto no nosso site. Esse é o Motorola Razr D3 e para quem procura um smartphone entre 600 e 700 reais, ele oferece um ótimo custo-benefício com um desempenho muito bom e uma autonomia de bateria excelente. Deixou a desejar em alguns aspectos, mas sem dúvidas é uma ótima opção na sua faixa de preço. Para quem quiser conferir mais informações sobre o smartphone, é só ir no nosso site www.tudemtecnologia.com. Até a próxima!